Boa noite, rapaziada. Agora de forma oficial, eu quero dar início aqui na nossa programação. Quero agradecer aí a cada um de vocês que estão sempre aqui sintonizados, estão sempre conectados na Rádio Critério. É sempre uma satisfação, né? Ter você aqui conosco, ter você aqui participando. E hoje, rapaziada, a gente está com um tema muito necessário, um tema muito importante, e é algo que eu estou até gravando aqui essa transmissão hoje, para poder deixar no YouTube depois também, né? Para que a nossa ideia aqui hoje, para que o nosso bate-papo, ele possa alcançar novas pessoas aí depois e de uma certa forma contribuir, nesse mês, nessa campanha, né, tão importante, que é o mês de Setembro Amarelo, que é o mês onde a gente, aí em conjunto, né, nacionalmente, se junta para poder combater, para poder não deixar que aconteça, né, o suicídio. Então é um tema muito forte, é um tema muito necessário. Eu estava perguntando a Deus, o que eu vou falar hoje na Rádio Critério? E me veio, né, esse tema aí no coração para poder estar trocando ideia com a galera, porque é algo que é forte, cara. É algo que é forte. A gente tem aí histórias próximas, né, da gente. Muitas pessoas têm essa realidade bem perto de si, né? Conhece alguém que cometeu suicídio, conhece alguém que, infelizmente, perdeu a vida dessa maneira, né? E a Rádio Critério, não somente nesse mês de campanha, né? Mas sempre é uma rádio que é em prol da vida. Luciano Critério, Rádio Critério, o Grupo Critério, né, que é o rap aí, é em prol da vida. Então, por que não, né? Por que não compartilhar um pouquinho, por que não contribuir um pouquinho com esse assunto tão importante, né? Então, galera, vamos dar continuidade. Primeiramente, eu quero aqui mandar um abraço aí para os meus amigos que estão conectados, né? O Júnior, o Zezinho, o Fernando, o André Cordeiro, Paulo Henrique Barbosa, Kikodir, o Anderson, tem uma galera sintonizada aí, né? O Rafael, o Dânia, tá uma galera toda sintonizada e é sempre uma satisfação ter vocês aqui, tá, galera? O que eu quero comentar, né? Eu separei alguns tópicos aqui que, de uma certa forma, vai contribuir com essa campanha, né? Eu pesquisei um pouco sobre quantas pessoas, em média, que morrem, né, no Brasil anualmente, mensalmente, por conta do suicídio. Quantas pessoas que perdem a vida anualmente devido ao suicídio? É uma pergunta que... Será que você já fez essa pergunta para si mesmo? Será que é tão importante assim? Será que tem tanta gente morrendo? Será que eu devo mesmo me atentar para esse assunto, né? De acordo aqui com as informações aí da internet, né? Um mundo de informações que nós temos na internet, os últimos dados aqui que a gente tem atualizados, né, os mais recentes, são de 2023. Os dados de 2023 registraram no ano de 2022. Né? Os dados são a divulgação foi em 2023, mas os dados são de 2022, onde diz que no ano, galera, cerca de 16 mil, né? Cerca não, registrado, né? Foram registrados 16.262 mortes por suicídio. Então, é um número muito expressivo, né? No ano de 2022, mais de 16 mil pessoas morreram por conta do suicídio. E, cara, eu tive já uma experiência perto de mim, bem próximo de mim, né? E até dentro mesmo da minha casa, né? Dentro da minha casa não chegou a acontecer suicídio, mas comigo mesmo, né? Já veio essa vontade, saca? Devido aos problemas que eu estava passando,
devido às situações que eu estava enfrentando, esse pensamento de suicídio, ele já bateu na minha porta. Olha só que loucura, né? E eu confesso para vocês que antes desse tema bater na minha porta, né? Eu encarava isso como algo, isso é bobeira, isso é frescura, isso só acontece com pessoas que têm a mentalidade fraca, isso só acontece com quem está distante de Deus e tal, e etc e tal. Então, eu dava N motivos aí pelas situações que as pessoas enfrentavam, né? E eu considerava isso algo, tipo uma fraqueza mental, saca? Eu tô falando com muita sinceridade isso aqui para vocês, eu considerava isso como uma fraqueza por parte das pessoas. E o que acontece? Quando esse problema bateu na minha porta, em meados de 2020, que foi aquela época da pandemia, né? Foi um momento onde eu passei uma dificuldade financeira expressiva, uma dificuldade financeira assim notória, sabe, dentro da minha casa. Chegou a faltar alguns alimentos para mim. Eu falo com muita sinceridade e com muita leveza. Eu falo isso aqui para vocês porque é a verdade, né? Até acontecer isso comigo, eu encarava isso como uma fraqueza por parte das pessoas. Só que aí eu passei por essa dificuldade financeira, eu passei por esses problemas, né? Diversas dívidas para poder pagar, diversas contas para poder pagar. Aqui tem ouvinte da Rádio Critério hoje que conhece muito a minha história, pessoa aí que caminhou lado a lado comigo nesse período e sabe muito bem do que eu estou falando, está me ouvindo e sabe do que eu estou falando, né? Foi um momento onde eu passei uma dificuldade muito grande. E aí esse problema do suicídio, ele bateu na minha porta. E aí, o que acontece? Eu falei, cara, eu não vejo mais saída para isso aqui, eu não vejo solução para isso aqui, as dívidas ficaram maior do que o recurso que eu ganho mensalmente, é equivalente aí a 5 meses do meu trabalho, o que eu estou devendo hoje, para poder resolver a minha situação. E então, isso foi ficando muito forte. A ansiedade, ela começou a bater muito forte em mim, né? Ali eu tive noites, meu irmão, que parece que não ia amanhecer o dia. Eu tive noites que parece que o dia não iria amanhecer. Eu revirava para um lado, revirava para o outro. Quando eu olhava no relógio, não era nem meia-noite ainda. Revirava para um lado, revirava para o outro. E quando eu olhava, não era 2 horas da manhã. E assim, cara, com muita dificuldade, venci ali aquela noite. No outro dia eu tinha que acordar, tinha que ir trabalhar. E eu ia trabalhar sabendo que o dinheiro que eu ganharia naquele trabalho não seria o suficiente para resolver 1/3 do meu problema. Certo? E aí, cara, isso foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais intenso. E esse pensamento do suicídio, ele começou a vir cada vez mais intensamente na minha, sabe, na minha porta. Então eu parei de enxergar isso, galera. Eu parei de enxergar isso como uma fraqueza do ser humano. Eu parei de enxergar isso como uma fraqueza do ser humano porque não é, cara. Não é uma fraqueza da minha parte e não é uma fraqueza da parte de quem está enfrentando qualquer problema que seja, que está o induzindo a ter esse tipo de pensamento, né, de acabar com a própria vida, de tirar a própria vida. A pessoa pensa que a única solução para a vida dela é deixar de existir. É deixar de existir. E eu digo isso com muita autoridade, saca? Eu falo isso com muita autoridade porque foi o que eu enfrentei, foi o que eu vivi, entendeu? Então, galera, foi uma introdução massa aqui já nesse tema que a gente está abordando aqui hoje, né? E o que eu quero deixar claro para vocês aqui na nossa programação é que esse tema suicídio, ele é
verdadeiro, cara. Ele é um tema necessário e ele é um tema que eu e você precisamos abordar com seriedade, precisamos abordar com compromisso e com empatia e, cara, com muito respeito às pessoas que estão do outro lado aí enfrentando esse problema, certo? Continuando aqui um pouquinho falando a respeito dos dados, né? Eu falei para vocês que em 2023 aí foram divulgados, né, alguns dados que em 2022 16.262 pessoas morreram, foram oficialmente registrados, né, esses suicídios de 2022. E o que isso significa? Matematicamente, isso significa que em média de 1.355 pessoas se suicidaram por mês no Brasil naquele ano de 2022. No ano de 2022, mensalmente, 1.355 pessoas vieram a óbito por conta do suicídio. Entendeu? E isso é muito alarmante. Isso é muito alarmante. Muitas vezes a gente está do lado de pessoas que estão enfrentando diversos problemas, pessoas que estão passando por diversas dificuldades e a gente não vê, a gente não tem essa capacidade, a gente não tem, talvez a gente até tenha, né, essa capacidade de sentir, de notar que essa pessoa está passando por algum problema e a gente deixa passar. Fala, não, cara, isso não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, se essa pessoa morrer foi escolha dela, mas aí eu quero perguntar para você, até quando nós vamos agir dessa maneira? Até quando nós vamos agir dessa maneira? Quando eu comecei, eu quero incentivar vocês um pouquinho, quando eu comecei com esse projeto aqui, foi com esse intuito, galera. A princípio, né, era outro tema que eu desejava estar abordando aqui, que era sobre periferia mesmo, sobre morte de periferia, sobre isso, sobre aquilo, a molecada distante de Deus, etc. e tal, né? Mas o meu objetivo era, cara, eu preciso fazer alguma coisa para poder mudar pelo menos uma vírgula na história. Pelo menos uma vírgula na história, pelo menos uma vírgula na vida de alguém, eu preciso mudar, cara. Eu preciso mudar. E aí eu quero perguntar para você, a gente está diariamente aí se envolvendo com pessoas, eu diariamente, pelo meu trabalho, envolver pessoas, diariamente eu me conecto com diversas pessoas. Diariamente, sei lá, são mais de 50 pessoas que eu vejo no dia, em média, no mínimo, que eu cumprimento, que eu falo, 50 pessoas diariamente, que eu estou sempre vendo, né? E essas pessoas estão passando por mim, alguns estão com problemas mentais, com problemas financeiros, uns estão com cara, são diversos problemas. E eu estou tapando meus olhos, cara. Você aí do seu lado, no seu ambiente, né? Aí próximo das regiões onde você frequenta, no seu trabalho e tal, você está passando por essas pessoas e o que você tem feito, cara? O que você tem feito em prol da vida dessas pessoas? Eu quero deixar aqui esse questionamento. Eu quero deixar aqui essa mensagem, saca, velho, de incentivação para você fazer o que é certo, para você ajudar alguém com o mínimo que você pode, cara. Eu não estou falando para você sabe, abraçar alguém e carregar para sua casa e pá, não, mano, sabe, é uma ideia, mano, é um bom dia. Sabe, eu trabalhava com um cara, em 2016, eu lembro o ano exato que eu trabalhei com esse cara, e era muito interessante que eu saía de carro com ele, no carro dele, eu lembro que ele viaja comigo aí, ele tinha um Peugeot daqueles 306 preto. E aí, nem carteira eu não tinha na época. Ele, não, Luciano, dirige aí pra você poder ver como é que é e tal. O cara confiava demais e deixava eu dirigir o carro. E eu saía dirigindo o carro com ele e nós ia conversando. E aí eu lembro que
A gente parava no sinaleiro, a gente passava numa rua, e aí tinha alguma pessoa ali naquele lugar. Aí ele, não, Luciano, para o carro aí, para o carro aí. E aí eu, beleza, parava o carro perto da pessoa ali que ele tinha pedido. Então ele elogiava essa pessoa. Eu lembro dele elogiando uma senhorinha que ela abriu um sorriso imenso. E aí ele, você tá maravilhosa hoje. Você tá, sabe, tá perfeita, que você tem um dia lindo, que seu dia seja excelente, que você seja muito feliz, aproveite o máximo, saiba que você é uma pessoa querida e tal. E aí, pronto, pode ir, Luciano. Ele despejou esse tanto de palavras legais ali na vida dessa pessoa e mandou eu prosseguir com o carro, né? E logo em seguida eu perguntei para ele, eu falei, o nome dele era Alair. Eu falei, Alair, por que você faz isso? Por que você faz isso? Você nem conhece a pessoa, cara, e tal. E aí ele falou, não, Luciano, cara, eu nem sei o que essa pessoa está enfrentando, sabe? A vida tá tão difícil, a vida tá tão complicada e eu acredito que essas palavras que eu falei para ela pode ter mudado o curso da vida dela, entendeu? Talvez essa pessoa amanheceu hoje com a intenção de tirar a própria vida, com a intenção de fazer um mal para si mesma, né? E a partir dessas palavras que eu falei para ela aqui, eu posso ter mudado o curso da vida dela, né? Eu posso ter, sabe, posso ter direcionado ela para viver, ela para poder continuar sonhando, continuar lutando. Então aquilo ali, cara, para mim foi muito necessário, né? Foi muito necessário, foi muito importante, um momento marcante. Hoje tem vez que eu saio com a minha esposa, eu gosto de fazer muito isso quando tem um irmão meu no carro também, que é o Alexandre, provavelmente aí pode estar escutando a gente hoje também na Rádio Critério. E a gente, quando tá nós três no carro, nós faz uma bagunça, cara, que você não faz ideia. A gente passa perto de pessoas e fala bom dia, fala boa tarde, fala boa noite, e isso alegra as pessoas, né? Quando eu estou andando na rua aí, eu saio cumprimentando o povo, quem anda comigo aí sabe, eu nem sei quem é, cara, eu nunca vi, mas eu cumprimento porque uma pequena atitude dessa pode mudar a vida de alguém, né? Pode mudar a vida de alguém. Então, essa ideia que eu estou trocando aqui hoje na Rádio Critério com você é sobre isso, é mudar a nós mesmos primeiro, para poder a gente mudar a vida de alguém logo em seguida, né? A gente precisa estar bem, a gente precisa estar bacana para poder ajudar alguém lá fora, né? Então, o intuito dessa programação é para poder fazer com que você se sinta bem, cara. Para fazer com que você se sinta bem. Não sei qual que é o seu problema. Eu sei que você tem. Se você falar para mim, Luciano, eu estou escutando a sua rádio aqui hoje e eu estou, meu irmão, a milhão, eu estou suave, eu estou tranquilo. Eu não tenho problema, irmão. Minha vida é um morango. É um morango do amor, né? O novo morango que surgiu agora. Minha vida é um morango do amor, minha vida é um paraíso, irmão. Mentira sua, rapaz. Mentira sua. Eu estou fazendo a programação aqui, você acha que eu não tenho problema? Você acha que eu estou a 1000 por hora? Não. Todos nós temos situações que nós precisamos enfrentar. E é enfrentar de frente, né? Enfrentar de frente com muita sabedoria, com muita determinação, com muita garra. E vencer, mano. Vencer. Hoje eu estou te chamando aqui para poder continuar lutando, continuar guerreando. Independente aí do problema que você está enfrentando, independente da situação que você está passando, a mensagem aqui hoje é de luta, irmão. É de luta. É para você continuar lutando. Firmeza? E é o seguinte, a gente vai para um breve intervalo comercial aqui. Vamos curtir um som. Vamos curtir um som que também é muito necessário para esse momento aqui que nós estamos falando, entendeu? E logo em seguida a gente volta para poder dar continuidade aqui na nossa conversa. Demorou, rapaziada? Então, fica aí com essa música que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida aí. E é uma música que diz, né, que sonhar fortalece a gente, que a gente precisa continuar sonhando. Demorou? Então,
Escuta aí e já já a gente se conecta novamente aqui na programação. Demorou? Irmão, não desista dos seus sonhos, por mais difícil que pareça nesse momento. Continue semeando, siga lançando a boa semente, que a colheita é questão de tempo. O tempo passa, a vida é feita de fases. Não há mal que dure pra sempre e nem luta que não acabe. O carro, a moto, a casa própria, a família bem. Segue lutando e acreditando que uma hora a conquista vem. Mas enquanto não vem, sem ingratidão, hein? Sem baixar a cabeça e muito menos enterrar seus sonhos, mano. Desistir não faz parte dos planos. Não, desistir não faz parte dos planos. Quantos sonhos morreram dentro das gavetas? Alguns nem saíram do papel, outros que nem saíram da cabeça. Mas você não, irmão. Você não vai desistir no meio do caminho. Você não vai ser mais um que foi derrotado pelo desânimo e pessimismo. Eu não tô dizendo que todo sonho vai ser realizado. Claro que não, mano. Mas por mais que o sonho não se realizar, o barato do sonho é que sonhar nos mantém lutando. O sonho alimenta a fé fortalece a esperança, e a esperança nos dá força pra não desistir diante das lutas. Ei, não deixe de sonhar, por mais louco que pareça seu sonho. Afinal de contas, todo sonhador um dia foi chamado de louco. Fortalece você. Não baixa a guarda que a vida mete soco. E cada soco, o sonho vai morrendo aos poucos. Se a vida é louca, mano, e o barato é louco, o mês é grande e o salário é pouco. Quer ter e não tem o que o outro tem. Quer ser e não é o que o outro é. Quanto mais você se compara com alguém, mais vai se tornar refém, mais frustrado com aquilo que é. O sonho inteiro eu poderia citar frustrações, falar de sonhos que morreram e viraram ilusões. Mas acredito no poder do Deus do impossível, que faz o que é impossível e muda situações. Se ele fizer, Deus, se não fizer, Deus. Mas uma coisa te garanto, vai tá com você. Se o problema é seu, agora não é só seu. O pai não abandona e vai lutar com você. Queria escrever algo bem mais bonito, falando que todo problema tem solução. Mas o que eu tenho pra falar é o que acredito, que mesmo que não resolva, Deus dá força na tribulação. Não pode deixar de sonhar. Sonhar fortalece você. Sonhar dá força pra viver. Não pode deixar de sonhar. Sonhar fortalece você. Sonhar dá força pra viver. José sofreu, talvez cê nunca nem ouviu falar. Em toda dor Deus nunca deixou de tá lá. Talvez cê não perceba a presença dele aí, mas nunca duvidei que ele sempre lutou por mim. Não dá pra garantir que tudo vai dar certo sempre, nem que as lutas vão parar no meio do caminho. Não dá pra te dizer que Deus resolve sempre, mas a certeza enquanto dói é que ele tem um destino. Convocação pra guerra, desistir nem pensar. Se o sonho agonizou é hora de acordar. Se a vida fez de tudo pra que você desistisse, Deus fez e faz de tudo pra ver você levantar. Não pode deixar de sonhar. Sonhar fortalece você. Sonhar dá força pra viver. Não pode deixar de sonhar. Sonhar fortalece você. Sonhar dá força pra viver. Fortalece você. A melhor programação da web. Sonhar dá força pra viver. Rapaziada, voltamos aqui na nossa programação. Pra gente dar continuidade, eu quero mandar aqui um abraço aqui, né? Um salve também pro meu irmão Fernando, que tá lá com a sua filhinha. Ele mandou a foto aqui, uma bênção, uma menininha muito linda, né? A Emily. Um abraço para você, Emily, tá? Muito obrigado por estar aí sintonizada na Rádio Critério juntamente com seu pai, escutando aqui hoje esse tema que é muito necessário, né? Tamo junto. Obrigado a Emily
têm se tornado aí com o pai dela ouvintes fiéis aqui da nossa programação, e eu fico muito feliz de todo o coração de ter você aqui conosco, viu, Emily? Muito obrigado mesmo, um abraço aí para você de todo o coração. É o seguinte, vamos dar continuidade aqui então com a nossa querida amiga Emily, o pai dela Fernando. Vamos continuar aqui esse tema. Hoje o tema está um pouco assim, mais pesado, diremos assim, mas é muito necessário a gente falar sobre isso. Isso aqui a gente vai subir depois, logo em seguida, pro YouTube, para que possa alcançar novas pessoas, para que a galera que não teve a oportunidade de ouvir agora, para que elas possam ouvir depois, né, esse tema que a gente está falando aqui hoje, né? Então, dando continuidade aqui nas informações que eu iniciei, eu falei para vocês aí quantas pessoas em média, né, que vêm a óbito por mês, por ano. Eu falei a média de pessoas que vêm a óbito por mês, e agora eu quero falar por dia, né, que vem a óbito por conta do suicídio. De acordo com as informações mais recentes que nós temos, cara, cerca de 44 pessoas, mano, morrem por dia por suicídio no Brasil. 44 pessoas é um número assim muito expressivo, né? Aí você fala, não, o Brasil é muito grande, não sei o quê. Não, cara, é um número muito alto. É um número muito alto. Tem muita gente aí perdendo as suas vidas por conta disso, né? E como a gente começou lá atrás falando, eu mesmo sou uma pessoa que encarava isso como uma fraqueza por parte das pessoas, né? E eu parei de enxergar dessa maneira no dia que o problema bateu na minha porta. No dia que o problema bateu na minha porta, aí eu comecei a enxergar esse tema com outros olhos, eu passei a ver isso com outros olhos, e hoje eu vejo o quão é necessário a gente estar falando um pouco sobre isso aqui, o quão é necessário a gente estar abordando esse tema, né? Rapaziada, que loucura, né? Falar sobre isso é algo que traz pra gente assim sentimentos que são profundos, né? Eu já perdi uma pessoa muito próxima no ano de 2007. Eu perdi eu considerava um primo, né? A gente não tem esse laço aí sanguíneo, né? O mesmo sangue correndo nas veias, mas a gente tinha esse respeito um pelo outro aí, e a gente se considerava primo, sabe? E eu perdi essa pessoa em 2007. Depois dessa pessoa, graças a Deus eu não perdi mais ninguém com esse mesmo tema, saca? Mas eu vi diversas pessoas próximo de mim ali na região e tal, e as diversas notícias que a gente escuta aí diariamente sobre esse tema, né? Então, eu já presenciei isso, cara, de duas formas. Eu presenciei perdendo alguém, e eu presenciei esse tema, né, esse nome, o suicídio, querendo ceifar a minha própria vida, querendo tirar a minha própria vida por conta dos problemas que eu estava enfrentando, certo? Então, o que eu quero falar para vocês aqui hoje, cara, eu quero já entrar mais ou menos aqui em outra direção, porque tem algo que está relacionado a isso, que é a ansiedade, que é a depressão, saca? São temas muito fortes, muito atuais, né? Muito atuais, e que a gente precisa estar abordando isso com muito respeito, com muito cuidado e com muita empatia, certo? Porque é outra coisa que as pessoas enxergam como se fosse uma fraqueza de alguém, né? Como se, sei lá, cara, as pessoas desprezam tanto o sentimento das outras pessoas, desprezam tanto o que as outras pessoas passam, e aquela outra pessoa pode estar assim, no fundo do poço, querendo retirar a própria vida por conta da depressão, por conta da ansiedade, por conta dos problemas que vem enfrentando financeiramente, de saúde, no relacionamento, no trabalho. Cara, as pessoas estão sofrendo bastante,
As pessoas estão sofrendo bastante e a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter respeito, né? E você que está me ouvindo, aqui na programação da Rádio Critério, você que está ouvindo, né, ao vivo, e você que está ouvindo aqui no YouTube, eu quero falar com você sobre algo que é necessário e que eu também, né, eu via como, não, eu não preciso disso, eu não tenho a necessidade de ir atrás disso. Cara, eu quero falar sobre ajuda, Muitas pessoas, ainda mais os homens, né, cara, eu particularmente, qualquer tema relacionado à minha saúde, eu sou muito lerdo, e a minha esposa tá aqui comigo, aqui do lado, tá me olhando aqui nessa programação, tá ali quietinha, me observando, e ela sabe o quão teimoso eu sou para poder ir no médico. Qualquer coisa que eu sinto, não, moça, vai passar e tal, eu não vou no médico não, ela tá até rindo ali de mim agora, né? Mas ela sempre não, você precisa ir agora. E nós homens, né? Em específico, nós temos esse problema maior do que as mulheres, né? As mulheres, ela têm assim uma facilidade a mais para poder ir no médico e tal, mas nós homens não. Já a nossa saúde física aqui mesmo, a gente já negligencia. Quando a gente tem um machucado, quando a gente sofre alguma coisa, a gente já deixa de lado. Agora, imagina quando a gente está enfrentando algum problema mental, quando a gente está passando por algum problema aí que está nos afetando psicologicamente. Cara, a gente negligencia de forma alta e clara. E o que eu quero falar aqui para você hoje é que é super necessário você procurar ajuda se você não estiver bem, né? Se você está se isolando, se você não quer se relacionar com pessoas, se você, sei lá, não quer se alimentar, se você se sente para baixo, se a sua autoestima está para baixo, qualquer coisa que esteja nesse sentido, é necessário que você busque por ajuda, que você busque por um profissional da saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo. É super necessário, cara. É super necessário e é super válido. Eu, há um certo tempo atrás, eu passei por alguns problemas, como eu falei para vocês, e a minha esposa, não, amor, você precisa buscar uma ajuda psicológica, você precisa falar com um profissional da saúde mental. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Foi buscar um profissional da saúde mental e trocar essa ideia, eu desabafar com ele, né, aquilo que estava de certa forma, me prejudicando mentalmente, né? E ali eu encontrei um escape, né? Eu tive outro direcionamento, eu passei a enxergar as coisas de outra maneira. É muito interessante quando a gente fala, não, mas se você é da igreja, se você é cristão, você não vai passar por isso, você não precisa se preocupar com isso. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Do mesmo jeito que Deus deu a sabedoria lá para o médico que faz o parto, para o médico que engessa o seu braço quando você quebra, Deus deu a sabedoria para os médicos, psicólogos, psiquiatras, para poder cuidar da sua saúde mental, né? Então, Deus, ele vai fazer as coisas por você sim, mas você precisa dar um passo, você precisa se direcionar até uma ajuda profissional, e é ali por meio daquele profissional que Deus vai fazer a obra dele, irmão. Você precisa estar ciente disso, você precisa estar aberto disso. É ali que o milagre vai acontecer. Deus pode simplesmente entrar na sua vida nesse exato momento aí onde você está agora sintonizado, escutando a nossa rádio, e mudar por completo a sua vida. Ele pode tirar todos os seus problemas, ele pode tirar todas as suas enfermidades, ele pode tirar todas as suas tristezas agora mesmo. Mas a forma que ele trabalha é com profissionais, entendeu? Então, você tem um câncer, por exemplo, Deus dá a sabedoria para o médico tratar o seu câncer e remover
né? Você quebrou o braço e tal, Deus pode emendar de uma maneira ali. Claro, ele é Deus, ele faz tudo, mas ele deu a sabedoria para o homem para poder fazer a emenda naquele braço seu, naquela sua perna que quebrou, e é assim que as obras de Deus acontecem. Muitas vezes a gente está esperando que as obras do Senhor, que as obras de Deus aconteçam dentro da nossa casa, com a gente ali sentado, esperando que as coisas aconteçam. E não é assim que acontece na maioria de suas vezes, viu, galera? Não é assim que acontece na maioria de suas vezes. A gente precisa buscar o milagre. A gente precisa ir atrás do milagre. Então, eu quero te incentivar, sabe? Você que está me ouvindo, você que está passando por algum problema mental, você que está sofrendo com a perca de alguém, você que está sofrendo porque perdeu o seu trabalho, porque perdeu a sua namorada, a sua esposa, seu marido, seu namorado e etc. Diversos problemas, eu quero te incentivar nesta noite aqui, nessa programação, a estar buscando uma ajuda, a estar buscando aí por um profissional que possa te ajudar a sair disso aí, tá bom? Deixa eu dar uma lida aqui. Eu compartilhei com vocês uma história particular minha, uma história que eu vivi, né? Eu quis compartilhar com vocês algo que eu vivi, algo que eu passei, para que você, de uma certa maneira, encontre forças nisso e saia dessa também, se for o seu caso, né? Se for o seu caso, que você supere isso, né? De uma maneira correta e viva e continue vivendo. Eu quero aproveitar aqui para poder dizer que você é muito necessário, cara. Você, mulher que me ouve, é muito necessária. Não só aqui como número, né, como um ouvinte da nossa programação, não. Você é muito importante aí para a sua família. Você é muito importante para os seus amigos. Você é muito importante aí no seu trabalho, em todos os locais que você vai. Se tem esse sentimento em você que você não é importante, que você não vale, que você não merece viver, que você está ocupando espaço, cara, isso não é real. Eu quero deixar claro que você é super necessário e necessária, tá? Você é uma pessoa amada, você é uma pessoa querida e deve continuar vivendo. O que seria desse mundo aqui sem você? O que seria desse lugar aqui sem a sua presença, né? Sem o seu sorriso? Eu, esses dias, vi uma publicação no Instagram, num vídeo no Reels, que o cara, ele tá ali tocando um violãozinho sozinho, aí chega um cara e fala assim, eu posso cantar uma música pra você? E o cara pode, ele vai, entrega o violão pro outro e logo em seguida ele começa a cantar, né? O que seria, né, de você, desse mundo, sem você aqui, desse lugar, sem você aqui, sem o seu sorriso e tal. E aí do nada, as pessoas que estavam em volta eram um grupo, né, que estava ali só esperando o momento certo. Eles estavam ali como cúmplice daquele cara que pediu para cantar uma música e de repente começava aquele coral lindo, maravilhoso, cantando ali para aquela pessoa, né? O que seria desse lugar sem você aqui? O que seria de mim sem o seu sorriso? E eu quero falar isso para você, né? O que seria de mim sem você aqui, sem o seu sorriso, sem a sua presença? Não teria sentido essa rádio, né, sem você, tá? Então, viva, tá bom? Teve um tempo, pessoal, eu estou compartilhando aqui coisas pessoais com vocês, porque falar da vida dos outros é muito fácil, né? Agora eu quero ver a gente expor a nossa própria vida, né? Teve um tempo que a minha própria esposa, às vezes ela não gosta que eu falo, né? Mas ela estava passando por algumas coisinhas também e ela ligou, cara. Ela ligou em um número que eu quero deixar isso aqui para você. Eu quero deixar essa informação para você, ligar se for necessário, tá? O nome desse lugar é CVV e essa sigla significa Centro de Valorização da Vida. Repito, Centro de Valorização da Vida. O número desse pessoal é 188, tá? Vou repetir aí de novo, o número desse pessoal é 1888. E aqui diz assim, ó, esse é o número de telefone do CVV, que oferece apoio emocional
e prevenção ao suicídio 24 horas por dia, 7 dias por semana. O CVV é um serviço gratuito e confidencial e pode ser acessado por qualquer pessoa que esteja passando por um momento difícil, né? Então, cara, olha só que rico, né? Olha só que rico. Quando a minha esposa ligou lá, eu gravo as coisas, sabe? Ela falou para mim que trocou uma ideia com um senhorzinho. As pessoas que trabalham nesse local não são pessoas que recebem, ali pelo que eu entendi, não são pessoas, talvez eu possa estar errado nessa informação, mas não são pessoas que recebem para poder fazer esse trabalho. São voluntários que passaram por problemas, voluntários que passaram por situações e hoje ali dedicam um momento da sua vida para poder conversar com pessoas pelo telefone. E a minha esposa ligou lá e ela falou, nossa amor, eu conversei com um senhorzinho hoje, se eu não me engano era de uns 60 anos que ela falou para mim, e ela falou que foi uma bênção, que conversou e que falou um monte de coisa para ele que ela estava passando e que chorou e tal. Eu fico até emocionado quando eu falo, mas ela falou que no final ela estava sorrindo, ela estava leve e ela estava, o mais importante, ela estava cheia de vida, ela estava cheia de vontade de viver e ela venceu ali aquele momento de dificuldade naquele dia, né? Então, cara, você que está me ouvindo aí, liga nesse número se for necessário, tá? Liga nesse número, liga no CVV. Inclusive, se eu não me engano, o Whindersson Nunes, né? Ele ligou nesse número também e ele trocou ideia, do mesmo jeito que a minha esposa trocou, com pessoas lá, né? E foi um número que ajudou ele e ele fez divulgação gratuita desse local, desse trabalho incrível que as pessoas fazem e é super necessário, tá? E eu quero também me colocar à sua disposição. Eu não sou um terapeuta, eu não sou um médico, né? Eu não tenho esse conhecimento para poder estar cuidando aí mentalmente de você, né? Mas eu quero me colocar à disposição. Se você precisar conversar, se você precisar trocar uma ideia, eu quero me colocar à disposição aqui para poder te ouvir, cara. Entendeu? Talvez você esteja passando aí por um problema difícil. Me liga, irmão. Me liga de madrugada, se for o caso. Entendeu? Não, o Luciano, eu conheço ele é um cara bacana, eu trabalho com ele, eu jogo bola com ele, eu conheço ele não sei da onde, sei lá de onde é que a gente se conhece, irmão. Sei lá de onde a gente se conheceu. O importante é que a gente se conhece, né? E eu quero aqui nesse momento me colocar à sua disposição, tá? Me liga, fala comigo, mas não sofra aí. Um dia um certo amigo falou isso para mim, não sofra sozinho sem falar comigo. E eu quero repetir isso para você. Não sofra aí sozinho sem falar comigo, tá bom? Compartilha da sua dor comigo, compartilha daquilo que você está passando comigo, e eu tenho certeza que juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos vencer essa batalha aí que eu e você tá enfrentando, tá bom? Então, rapaziada, foi um tema muito necessário. Eu espero encontrar com você por muitas e muitas vezes ainda com vida, com fé, com esperança, com alegria, saca? Eu quero ver você sorrindo, irmão. Você, moça, que me ouve, eu quero encontrar você sorrindo, tá? E é isso que eu queria compartilhar aqui com você hoje. Estou muito feliz por ter falado desse tema. Conversei aqui 1 hora aqui sozinho, né? Sozinho aqui que eu digo na minha casa, mas você está aí do outro lado me ouvindo. Então, estou aqui sozinho nesse ambiente falando sobre esse assunto e eu me sinto muito feliz em saber que você desse lado daí está me ouvindo e de uma certa maneira está recebendo, né, essa mensagem com muito carinho, com muita atenção, tá? Então, obrigado mesmo por estar sempre aqui conectado com a gente. Você é necessário. Eu preciso de você aqui, com vida, com felicidade, alegre, com paz, tá bom? E deixa eu falar uma coisa para você, só para a gente finalizar. Se você estiver achando que os problemas aí vão acabar, você está muito enganado, viu? Você está muito enganado. Você vai resolver um problema hoje, amanhã vai aparecer outro. E é assim que a vida funciona e é assim que nós vamos seguir. Nós vamos vencer cada situação que a gente tiver aí que enfrentar. Nem sempre também, eu não vou dizer que nós vamos vencer todas as vezes as dificuldades da vida que a gente tem,
porque nem sempre é assim, nem sempre a gente vence tudo, né? Mas eu quero falar para você aí que você vai enfrentar tudo isso aí que você está passando e de uma certa maneira, né, quando você perde mesmo de verdade é quando você não enfrenta, entendeu? Então só de você enfrentar a situação eu tenho aí a certeza, a convicção que você já está vencendo os seus obstáculos, você já está vencendo as suas adversidades. Então, pessoal, é isso que eu queria compartilhar aqui hoje com vocês, contribuir um pouquinho aí nesse mês de Setembro Amarelo e é isso, cara, é isso, estou muito feliz, tá? Deus abençoe você, obrigado por ter participado dessa programação aqui comigo, obrigado por ter ajudado aqui nessa programação. Em breve, isso aqui que a gente falou hoje vai estar no YouTube e você vai ter a oportunidade de ouvir novamente, você vai ter a oportunidade de compartilhar com seus amigos e de todo o coração, obrigado por ter participado, obrigado por ter me ouvido até agora. Fica com Deus, tenha aí um ótimo resto, né, um ótimo restante de quarta-feira, que Deus te abençoe e lembre-se que nós estamos aqui para o que der e vier, para somar, demorou? Um forte abraço e até mais, a nossa programação chegou ao fim, um abraço.